Hoje eu, como pastor, não tenho dificuldade nenhuma em indicar um psicólogo, em indicar um psiquiatra, porque nem tudo é demônio. Uhum. Tem coisa que a pessoa precisa tratar. Do mesmo jeito que existem doenças, né, febre, gripe, outros tipos de doença, a depressão também é uma doença, a ansiedade também é doença. Existem profissionais para tratar disso. Então, é uma tristeza muito grande saber que até hoje, em plena época atual, ainda tem igrejas, ainda tem pastores, ainda tem crentes evangélicos, ainda tem líderes que ainda tratam desse assunto como se fosse tudo demônio. Vou te dar um exemplo aqui. A teoria da prosperidade. Na teoria da prosperidade, um crente não pode ficar doente. Mas, segundo a Bíblia, vários crentes ficaram doentes. Nem passar por dificuldade, né? Financeiras, no caso. Não. Tudo é demônio. Então, se eu tiver doente, é porque eu estou orando pouco. Se eu ficar doente, é porque a minha espiritualidade não está boa. E a Bíblia relata diferente. Quando a gente vai na Bíblia, você vê vários casos de homens de Deus que passaram lutas, provas, dificuldades e deixaram escrito e registrado que as emoções às vezes estavam abatidas. O próprio Paulo, o que é que ele vai falar para Timóteo? Cuida da sua saúde, né? Quando a pessoa fala do vinho, por exemplo, quando ele aconselha Timóteo a misturar água com vinho, ele tinha um problema de estômago, porque a cidade lá, a água era um pouco contaminada, e Timóteo tinha esse problema. Então, hoje em dia, o que me deixa triste é que até hoje, algumas igrejas, até hoje, trata isso como se fosse demônio. Tá triste? É demônio. Tá com ansiedade? É demônio. Tá com depressão? É demônio. E segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, várias pessoas ficaram doentes e até na Bíblia tem um médico, né? Lucas era médico e sabia muito bem disso. E Jesus deixou os médicos aqui também para ser usado para abençoar a vida do povo. Crente fica doente, crente fica gripado, crente fica com febre, crente se não tratar tem cárie nos dentes. Então, crente não tem uma retaguarda espiritual assim que tá blindado de tudo. Não, tá sujeito a passar as mesmas lutas que o ímpio, né? Passa, né? Precisamos só cuidar, É né? interessante, porque a gente olhar para a Bíblia, nós vemos que realmente os homens de Deus passam por dificuldades. Se a gente for olhar para os discípulos em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que quantas dificuldades eles passaram, né? Sim. Quantos problemas eles não enfrentaram. E falando nessa questão do lado emocional, muitas pessoas até ficam pensando, será que esse cristão pode ficar triste? Pode ficar desanimado? Será que esse sentimento... Talvez a pessoa vai estar triste e fala, nossa, eu tô tão triste hoje, tô meio desanimado. Será que se isso é um sentimento do diabo, o ser humano também pode sentir isso? Como é que você acha que o ser humano pode ter isso? Ou isso é tudo do diabo? Ou você acha que realmente faz parte? Porque na Bíblia a gente vê homens de Deus que desanimaram, que se entristeceram, não foram vencidos por isso, né? Sim. Mas tiveram esse sentimento. Eu acho que a gente não consegue se anular. Eu acho que Deus colocou dentro de nós sentimentos. Deus colocou alegria, tristeza, Deus nos colocou a oportunidade de nojo, raiva. Tá dentro de nós. Já veio no pacote. Ninguém escolheu ter raiva, não, né? As circunstâncias não fazem entender. Então Deus colocou em nós. Acho que a nossa responsabilidade é saber gerenciá-los, né? Com certeza. A nossa vida espiritual com Deus, como eu disse agora, não blinda a minha vida de passar tristeza, de passar luta, de passar angústia, de ficar triste. E eu vou falar uma coisa aqui, que o maior exemplo é Jesus. Você nunca vai ver Jesus na Bíblia triste, deprimido, até a hora que ele chega no Getsemane. Quando você vê ali Lucas 22, Marcos 14, ele vai chamar 3 amigos íntimos. Olha a aula que Jesus dá. E ele vai dizer o quê? A minha alma está profundamente triste até a morte. Sabe o que ele está dizendo? Filho de Deus, homem, só fez o bem, mas chegou uma hora que ele vai dizer assim, a minha alma, eu estou sentindo uma angústia tão profunda que essa angústia está para me matar. E sabe o que é que Jesus vai pedir? Ora comigo, Ele compartilhou os sentimentos me dele ali, né? ajuda em oração. Sabe qual é a lição que fica aqui? Não se isole. Quando você estiver triste, com esses problemas de emoções, é importante demais você ter um amigo espiritual, ter um companheiro, ter um líder,
porque alguém pode orar com você, pode segurar na tua mão, pode te aconselhar. Jesus, ele estava contando com amigos na terra, porque todo mundo sabe, Jesus tinha uma multidão que acompanhava ele de quase 20 mil pessoas. Dessas 20 mil, ele separou 70 discípulos. Dos 70 discípulos, ele separou 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos, ele separou 3 amigos. Se você reparar, ele não vai falar que está triste para todo mundo. Ele vai separar 3. Aqui ele está dando uma aula, compartilha com alguém. Não se isola. A arma que o diabo tem contra o ser humano nessas horas é isolar a pessoa. Porque é isolado, ninguém está sabendo. Aí a depressão pega, a ansiedade aumenta, a tristeza vem, a pessoa não tem coragem de compartilhar. E muitos líderes estão passando lutas hoje em dia porque não têm coragem de compartilhar. E não são super-homens. São pessoas que têm sentimentos, são pessoas que ficam tristes, são pessoas que ficam angustiadas, e Jesus aqui está dando uma aula. Ora comigo. Ora comigo. Ele está mostrando o ser humano que ele é ali. Tanto que na oração que ele vai fazer uma oração humana. Se for possível, passa de mim este Querendo cálice. se livrar da... Quando ele muda, ele vai orar agora como Deus, seja feita a tua vontade. Mas como homem, ele está triste, está angustiado e está pedindo ajuda. Então, eu vou ficar triste. Vou dar um conselho para quem está me ouvindo aqui. Ó. Nunca na sua vida pergunte se o dia mal vai chegar. O dia mal vai chegar. Para todo mundo o dia mal vai chegar. A diferença é como nós estaremos para receber. A Bíblia toda vai dar respaldo do dia mal. Você pega, por exemplo, Daniel capítulo 3. 3 homens, 3 jovens íntegros jogados dentro de uma fornalha. Dia mal. O mesmo livro, Daniel, no capítulo 6, um dos homens mais justos da Bíblia, entre 3 lá, né? É jogado na cova dos leões. Dia mal. Jó, né, nem precisa dizer. O próprio Jesus não era blindado. Então, por que o pastor Nelson vai ser blindado? O pastor Hélio vai ser blindado. Então, enquanto nós estivermos aqui, é luta, é prova, é dificuldade. E Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Só que eu tenho que ter bom ânimo, porque vai chegar para todo mundo. E isso é interessante que o senhor citou aí, a questão da liderança, mostrar seus sentimentos, né? Que muitas vezes, muitos líderes acham que por ser líderes, ou por estar obreiros até muitas vezes também, por ter um cargo, por ter alguma experiência com Deus, acha que não pode, às vezes, estar triste, desanimado. E o senhor citou um exemplo clássico aí, e muito interessante, que é Jesus, né? O próprio Jesus, ele sentiu o peso que estava sobre ele, as circunstâncias que estavam à volta dele, abalaram ele. Deixaram ele triste, cabisbaixo ali. E ele foi buscar o quê? Primeiramente, refúgio em oração. Então, ou seja, a gente tem que entender que por mais que nós sejamos líderes, as dificuldades vão chegar. E muitas vezes a gente vai olhar para um lado, olhar para o outro e falar, rapaz, isso aqui tá pesado. E entra o que o senhor falou, né? Não, eu preciso de amigos de oração. Por mais que os amigos dele não oraram tanto. Não oraram, né? Mas enfim, ele pelo menos tentou, né? Mas ele pediu, né? Ele pediu ajuda ali e pediu. tudo mais. Mas é interessante isso, a gente tentar mostrar para os nossos liderados também, fica até aqui um conselho para quem é líder, é mostrar que você também é ser humano. Porque eu vejo que muitas vezes a gente como líder, a gente não quer mostrar nossas fraquezas. Eu sei que é difícil você, não é para contar para todo mundo, mas você falar, poxa, eu tô passando por dificuldades, eu tô precisando de ajuda, eu tô precisando de alguém para poder orar comigo. E é tão importante, né, quando você compartilha algo com alguém, parece que o fardo fica mais leve. Fica mais leve. Eu, por exemplo, já atendi pessoas, Wellington, que eu não precisei dar uma palavra. Só ouviu. A pessoa falou, e eu ouvindo. Quando ela terminou, só falou assim, nossa, eu tô me sentindo também. Sabe o que ela queria? Só falar, só desabafar. O apóstolo Paulo, quando ele está preso lá, ele vai pedir o que para Timóteo? 2 Timóteo, capítulo 4, lá em diante, vai dizer, procura vir ter comigo depressa. Entendeu? Ele está dando outra aula. O isolamento é algo terrível. Ele quer compartilhar, ele quer conversar com alguém. Então, o que está acontecendo com muitos líderes, às vezes, infelizmente, eu não sei responder se é medo de falar, medo de assumir que não está bem, medo de alguém olhar para ele e ver que ele não é um super-homem, que ele é uma pessoa de carne, que sangra e que chora. E aí, às vezes, não tem coragem de compartilhar. E, infelizmente, tem acontecido de pessoas, pastores, que fazem um culto daquele no domingo e, em alguns casos, de segunda-feira, acabarem tirando a própria vida de tanta tristeza que estava. O que é que ele tinha? Ele não conversou, ele não falou, ele não especificou. E não é errado
procurar ajuda. Como eu disse no começo da nossa conversa, a teoria da prosperidade esconde isso. Um pastor que prega a teoria da prosperidade, não vou citar nome de igreja nem de líder aqui, mas quando eles estão assim tristes, eles se escondem, ficam isolados, só entram para fazer o culto e só Deus sabe como está. Você se lembra de 2020, a época da Covid? O tanto de pastor que se escondeu achando que não ia pegar? Pegaram, se esconderam, acharam que não. Mentiram alguns dizendo que não pegaram, mas pegaram. Mas por quê? Acharam que é super-homem, que é de ferro, e ninguém é de ferro. Nós somos seres humanos. E como seres humanos nós ficamos tristes, nós choramos, nós ficamos deprimidos às vezes. E precisamos compartilhar. Ter amigo espiritual onde nós possamos compartilhar. Porque se eu for pedir conselho para um ímpio, o ímpio vai dar conselho que não é de Deus, né? O próprio Salmo 1 diz, não ande segundo o conselho de ímpio. A palavra ímpio é aquele que anda na prática do pecado. Então, o que é que eu tenho para pegar conselho com alguém que anda na prática do pecado? Tem um pastor na minha igreja, tem líderes na minha igreja que eu posso me aconselhar e pedir ajuda. Então, deixa o conselho, peça ajuda. Não se isole de maneira nenhuma, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. E é normal, viu? Ficar triste, ficar angustiado, mas o Senhor Jesus vai dar a vitória.